É justamente por causa dessa variância, né? O cara pode estar perdendo ali uma semana inteira, uma hora ou outra ele envolve numa mão com uma mão lixo e ganha um pote grande, né? Porque igual eu disse, vão ter sempre várias pessoas pagando. O cara vai se sentir o máximo, vai achar que é o melhor jogador do mundo e vai pensar o seguinte: tem que jogar com mão ruim mesmo, porque eu vou com as double suited, vou com isso, vou com aquilo outro e perca a mão. Quando eu vou com um lixo desse, o que acontece? Eu puxo um pote grande, entendeu? Então o cara vai sentir, né, que ele é o melhor jogador, que cometendo esses erros ele vai ganhar dinheiro. Então o que vai acontecer? Ele vai continuar cometendo cada vez mais erros e a variância não perdoa, né? Ela já é cruel, mesmo você jogando certo. Agora imagine você jogando errado, né? Ela vai te engolir vivo. Outra questão muito importante são as combinações. Muita gente fala assim: cara, a variância, vou até escrever aqui em vermelho, variância. Essa questão é o que faz o Five Cards. Você já parou para pensar por que mais de 80% dos jogadores de pôquer estão jogando Five Cards? Você já parou para pensar o porquê disso? Vou te responder da forma mais fácil possível de você entender. Primeiro, vamos voltar ao Texas Hold'em. Vamos pegar lá, vamos pular que tem 10 jogadores na mesa. Desses 10 jogadores, tem 2 que são jogadores bons, que saem sempre ganhando, que são os sharp, né, que a gente costuma falar no poker. E os outros 8 são fishes. O que acontece? No curto, e médio e longo prazo, esses jogadores sharks vão sempre estar ganhando. Entendeu? Vão sempre estar ganhando, encerrar de sessões e mais sessões de ganha e poucas sessões de perca. E esses jogadores fish, na grande maioria das vezes, vão estar perdendo. Então o que acontece? Uma hora ou outra, esses jogadores fish, esses jogadores ruins, vão perceber que só está perdendo no jogo pela questão importante. Aqui, ó, o Hold'em. Quando você tem 2 cartas na mão, mais 5 cartas do board, né, que é o flop, turn e river, você tem 2 cartas na mão, você só tem apenas 169 combinações de mãos possíveis. Então, por isso que, na grande maioria das vezes, um top par com um top kicker é um bom jogo, né? É um jogo que, dependendo, vale até a pena você ir de all-in no flop. Então, o que acontece? Por causa dessa variância no Texas Hold'em ser pequena. Então, o que acontece? Na grande maioria das vezes, sempre as melhores mãos vão vencer, né? Por causa que a quantidade de combinações de mãos é pequena. Então, o que acontece? O jogador ruim, ele vai jogar mal e vai sempre perder. E uma hora ou outra, ele vai cair a ficha de, cara, eu só estou perdendo dinheiro desse jogo, então eu vou parar de jogar. Aí que vem a questão da variância ajudando. O que acontece? Aí vem o Omaha Standard, que é o Omaha de 4 cartas. Você já parou para pensar a diferença de jogo que é? No Texas você só tem 2 cartas, né, com mais 5 cartas no board. E quantas combinações seria possível com 4 cartas na mão e 5 cartas no board? Então o que acontece? As combinações são de 16.432 combinações possíveis. Então, o que acontece? Se você é da época mais antiga, quando jogava só Hold'em e depois migrou para jogar só o Omaha Standard, você vai entender muito bem o que eu estou falando. O jogo virou bingo puro, como a gente costumava falar. O jogo ficou muito doido. E o que acontece? Essa variância em si, por você ter mais combinações de mãos possíveis, os jogadores ruins começaram, uma hora ou outra, o cara batia um pote e conseguia sair lucrativo no jogo, né? Então colocou muito mais dificuldade no jogo, né? Por causa dessa questão da variância. O cara jogava mal, se envolvia com mãos lixo, né? E às vezes a variância o ajudava em um board que fazia ele ter um nuts ou ele puxar uma mão contra você com uma mão mais double suited, por exemplo. Você perdia com um cara com uma mão lixo. Então essa variância é o que faz os jogadores ruins continuarem no jogo. Aí o que acontece? O Omaha Standard tem essa variância grande.
Muita gente costuma me falar o seguinte: o PP Poker, o Poker, o BPL são sites que são roubados, né? Tem lá uma maquininha que manipula para você estar ganhando, só para um cara na mesa ganhar. Muita gente fala o seguinte: PLO5 é um jogo roubado, é um jogo que o computador rouba, é um jogo com aplicativo isso, é um jogo com aplicativo aquilo, tal. Só que você já parou para prestar atenção e para fazer os cálculos de quantas combinações de mãos são possíveis você tendo 5 cartas na mão e 5 cartas no board? Muita gente não leva isso em consideração, às vezes nem sabe quantas combinações são possíveis no amarre standard. Aí pensa o seguinte: eu vou jogar, só aumenta mais uma carta, eu vou jogar do mesmo jeito. Só que aí que está a grande diferença. São 134.449 combinações de mãos possíveis. Olha aqui, 134.449 combinações de mãos possíveis. Por isso que a variância desse jogo é muito grande, né? Então por isso que a gente toma tantas bad beats e honey-honeys nesse jogo, né? Porque muitas vezes o cara tá draw e dash no flop, mas o turn abre ali para ele umas 2, 3 pontas e um flush draw, né? Então essa quantidade de combinações de mãos é muito grande. Então muitas vezes você tá ali, fez um flush antes do flop, o cara tá te pagando com nada. O cara faz um full house, um honey-honey, ou acha um milagre, né? Então muita gente fala que esse jogo é roubado e isso, aquilo, outro, por causa dessa questão chamada variância. Então o que acontece? Por isso que mais de 80% dos jogadores jogam poker. Como eu disse para vocês, 90% desses jogadores são perdedores. Então, uma hora ou outra, esse cara pode estar vindo ali de uma semana inteirinha de ferro. Uma hora ou outra ele vai envolver um pote grande, porque os potes de amarra 5 cartas vão ter sempre potes multiways, né? Sempre vários jogadores envolvidos na mão, muitas pedidas, muito mais ação no jogo, né? Porque vão ter muito mais mãos de valor, né? Quase praticamente todo flop vai ter um ou dois trincado, um doido pagando com 2 ou 3 pares, um pagando com 3, 4 pontas, um pagando com flush draw. Então o que acontece? Um vai estar apostando e os outros vão estar pagando, né? Um vai ter uma top trinca no flop e vai apostar, os outros com pontas e flush draw e trinca menores e 2, 3 pares vão estar pagando para tentar achar os seus alvos. Então, por isso, pensa o seguinte: cada jogador tem 134 mil combinações de mãos, né? Então, você está ali com uma top trinca no flop, que foi igual eu disse o exemplo aqui acima. Muitas vezes você tem até mais de 60% de chance de perder a mão justamente por causa disso aqui, né? Então muita gente fala o seguinte: eu tinha uma trinca no flop, o cara me pagou sem nada, no turn ele abre 2, 3 pontas e flush draw, né? Então, às vezes, só por você ter ali o cara 3 pontas e flush draw, ele tem até mais chance de segurar, de ganhar, de acertar a mão do que você, que já está trincado, né? Então muita gente não entende isso e fala que o jogo é roubado. Voltando lá ao que eu estava falando sobre o porquê de 80% dos jogadores jogarem 5 cards, é justamente por causa dessa variância, né? O cara pode estar perdendo ali uma semana inteira, uma hora ou outra ele envolve numa mão com uma mão lixo e ganha um pote grande, né? Porque igual eu disse, vão ter sempre várias pessoas pagando. O cara vai se sentir o máximo, vai achar que é o melhor jogador do mundo e vai pensar o seguinte: tem que jogar com mão ruim mesmo, porque eu vou com as double suited, vou com isso, vou com aquilo outro e perca a mão. Quando eu vou com um lixo desse, o que acontece? Eu puxo um pote grande, entendeu? Então o cara vai se sentir, né, que ele é o melhor jogador, que cometendo esses erros ele vai ganhar dinheiro. Então o que vai acontecer? Ele vai continuar cometendo cada vez mais erros e a variância não perdoa, né? Ela já é cruel mesmo você jogando certo. Agora imagine você jogando errado, né? Ela vai te engolir vivo. Então pensa para vocês verem a quantidade de amigos e jogadores que vocês conhecem que pararam de jogar poker depois que veio a modalidade 5 cards, né? Então eu mesmo conheço amigos meus que viajavam comigo na época, cara que já comprou caminhonete com dinheiro de poker, hoje em dia trabalha estoquista em supermercado, né? Porque perdeu todo o dinheiro que ele tinha no 5 cards, porque não entendia isso, né? Na época nem eu entendi, então não tinha nem como ajudar, né? Então o que acontece? Aqui está o maior fator de o Amarra 5 cartas ser o melhor jogo, o jogo mais fácil que tem para ganhar dinheiro, né? Porque pensa para vocês verem, se mais de 70% dos jogadores tem o VPIP acima de 60% e mais de 90% desses jogadores são perdedores, então já pararam para pensar a quantidade de dinheiro que você pode imprimir nessas mesas, né?